Era o ano de 1890, e a pequena cidade Willow Creek, na Inglaterra, estava em choque com uma série de assassinatos brutais que haviam ocorrido nos últimos meses. Os moradores estavam aterrorizados com a possibilidade de um assassino em série estar à solta em suas ruas. O assassino havia deixado uma assinatura única em cada cena do crime, uma carta escrita à mão, deixada perto do corpo da vítima. A carta descrevia em detalhes gráficos como o assassinato havia sido cometido, além de ameaçar que haveria mais mortes em breve. A polícia local estava em pânico. Nunca haviam lidado com um caso tão complexo e desafiador. O inspetor Jameson, o detetive encarregado do caso, trabalhou sem descanso para encontrar pistas e identificar o assassino. Mas a cada dia que passava, o número de mortos aumentava e a pressão para resolver o caso se intensificava. Enquanto isso, a cidade inteira estava em alerta. As pessoas estavam com medo de andar sozinhas à noite e muitos negócios locais estavam fechando cedo para evitar possíveis ataques. Finalmente, depois de meses de investigação, a polícia recebeu uma pista que mudaria o curso do caso. Um homem chamado Richard Hughes havia sido visto nas proximidades de todas as cenas do crime no momento dos assassinatos. Além disso, sua letra era idêntica à escrita nas cartas encontradas junto aos corpos das vítimas. A polícia agiu rapidamente e deteve Hughes para interrogatório. Durante o interrogatório, ele confessou ter sido responsável pelos assassinatos brutais em Willow Creek. Ele justificou seus atos dizendo que era movido por uma raiva incontrolável que ele sentia desde a infância, e que matar era a única maneira de acalmá-la. Hughes foi considerado culpado e condenado à morte por enforcamento. Sua execução foi marcada para 6 semanas depois, e a cidade inteira assistiu enquanto ele era levado à forca. Depois de sua execução, a cidade voltou à sua rotina normal. As pessoas se sentiram mais seguras novamente e as portas das lojas foram reabertas. Mas a memória dos assassinatos brutais cometidos por Richard Hughes permaneceu na mente dos moradores de Willow Creek por muitos anos. Embora a cidade de Willow Creek tenha finalmente encontrado paz após a captura e execução de Richard Hughes, algo estranho começou a acontecer na floresta que cercava a cidade. Houve-se rumores de avistamentos de um animal estranho e aterrorizante, parecido com um grande lobo, que percorria a floresta à noite. As pessoas começaram a ficar cada vez mais assustadas, e muitos começaram a pensar que a cidade ainda estava sob ameaça. O que ninguém sabia era que Richard Hughes havia feito um pacto com uma força maligna antes de ser capturado. Ele havia invocado uma antiga maldição de lobisomem para que, em vez de ser enforcado, ele fosse transformado em um desses animais ferozes. Ele acreditava que isso lhe daria a capacidade de continuar a matar impunemente e se vingar daqueles que o haviam capturado. Mas agora, como lobisomem, ele estava preso em um ciclo interminável de violência e dor. Ele era incapaz de controlar suas ações enquanto se transformava em um animal feroz durante a lua cheia, e suas vítimas continuavam a se acumular. Os moradores de Willow Creek não tinham ideia do que estava acontecendo, e as histórias de lobisomens eram consideradas apenas lendas. Mas o terror da cidade não havia terminado, e Richard Hughes agora aterrorizava a cidade em uma forma diferente. Enquanto isso, a polícia local continuava a investigar os estranhos acontecimentos na floresta. Eles se perguntavam se havia algo mais por trás dos avistamentos do grande lobo que vagava pela floresta. Mas, sem saber da maldição lançada por Richard Hughes, eles não tinham ideia de como lidar com essa nova ameaça. A cidade de Willow Creek estava novamente em estado de pânico, sem saber o que viria a seguir. E enquanto o lobisomem continuava a aterrorizar a cidade, Richard Hughes permanecia amaldiçoado, preso em sua forma animal, incapaz de encontrar a paz ou a redenção que ele havia procurado. Porém, o lobisomem atacou uma família inteira, enquanto o pai estava fora. O ataque da fera àquela família foi particularmente brutal, e a notícia se espalhou rapidamente pela cidade. O pai, que estava ausente durante o ataque, ficou completamente arrasado ao voltar para casa e encontrar seus entes queridos mortos. Ele sabia que a única maneira de encontrar justiça seria caçar e matar o lobisomem que os havia matado. Desesperado por encontrar uma maneira de se vingar, o pai começou a investigar as lendas sobre lobisomens e descobriu que, de fato, havia uma maneira de se transformar em um.
Ele procurou um antigo xamã que morava nas profundezas da floresta, buscando orientação sobre como se tornar um lobo. O xamã ouviu sua história e ficou impressionado com a determinação do pai em encontrar justiça para sua família. Ele concordou em ajudá-lo, mas advertiu que a maldição de se tornar um lobisomem era uma faca de 2 gumes e poderia trazer consequências terríveis. Apesar dos avisos do xamã, o pai concordou em seguir adiante com o ritual. Ele foi levado para um local remoto na floresta, onde o xamã realizou um ritual antigo que o transformou em um lobo. O pai agora tinha a força e a habilidade de um lobo, além de sua inteligência humana. Com suas novas habilidades, o pai seguiu o rastro do lobisomem até sua toca escondida na floresta. Ele não teve piedade quando encontrou a criatura, e os dois travaram uma luta épica, deixando um rastro de destruição na floresta. Todos nas cidades vizinhas podiam ouvir os uivos de dor da Batalha dos Lobos. Após horas de luta, o lobo, muito ferido e lembrando de sua esposa e filhos, se levantou e uivou fortemente e bateu as patas dianteiras no chão. Correu para cima do lobisomem com o que sobrou de suas forças e desferiu um golpe final arrancando sua cabeça. O lobo caiu cansado e voltou para sua forma humana, mas a transformação do pai em lobisomem não foi sem consequências. Ele logo descobriu que, assim como Richard Hughes, ele era incapaz de controlar completamente seus impulsos animais e ocasionalmente se transformava involuntariamente em um lobo durante a lua cheia. Ele se perguntava se o preço que havia pago pela vingança era alto demais. Mas ele não atacava as pessoas boas, pelo contrário, ele era agora o lobo protetor das cidades em redor das florestas. E assim nasceu a lenda do Lobo Branco, o Protetor. E muitos são os relatos de pessoas salvas e protegidas por um enorme lobo branco com uma aura de um grande xamã. Você gostou da história? Deixem aí nos comentários. Se inscrevam e ativem o sininho de notificação. Até o próximo vídeo.